1 Samuel capítulo 7. E os homens de Kiriat-Jearim vieram e ergueram a arca do Senhor e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab, no outeiro, e santificaram Eleazar, o seu filho, para guardar a arca do Senhor. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Kiriat-Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os deuses estranhos, e removei Asterote do meio de vós, e preparai o vosso coração para o Senhor, e servi a Ele somente, e Ele nos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel puseram de lado os Balaíns e Astarote, e serviram somente ao Senhor. E Samuel disse: Congregai todo Israel em Mispá, e eu orarei por vós ao Senhor. E eles se reuniram em Mispá, e tiraram água, e a derramaram diante do Senhor, e jejuaram naquele dia, e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispá, os senhores dos filisteus subiram contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com temor dos filisteus. E os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve da mão dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu. E enquanto Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia, o Senhor trovejou com um grande trovão sobre os filisteus e os desmantelou, e eles foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até eles chegarem abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram subjugados, e eles não entraram mais no termo de Israel. E a mão do Senhor esteve contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram restauradas a Israel desde Ecrom até Gate, e os seus termos Israel libertou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Ele ia de ano em ano e rodeava a Betel, e Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. E o seu retorno era para Ramá, pois lá estava a sua casa, e lá ele julgava Israel, e lá ele edificou um altar ao Senhor. Capítulo 8. E sucedeu que, quando Samuel ficou velho, ele fez dos seus filhos juízes sobre Israel. Ora, o nome do seu primogênito era Joel, e o nome do segundo, Abias. Eles eram juízes em Berseba. E os seus filhos não andaram nos seus caminhos, mas se desviaram atrás da ganância e receberam subornos e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel em Ramá. E lhe disseram: Eis que és velho, os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora prepara-nos um rei para nos julgar como todas as nações. Mas aquilo desagradou Samuel, quando eles disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. E Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: Atenta à voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles, de acordo com todas as obras que eles fizeram, desde o dia que os tirei do Egito até este dia, com as quais eles abandonaram e serviram a outros deuses. Assim também fazem a ti. Agora, portanto, atenta a sua voz, todavia, mesmo assim protesta solenemente diante deles, e mostra-lhes a conduta do rei que reinará sobre eles. E Samuel disse todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E ele disse: Esta será a conduta do rei
que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os indicará para si mesmo, para as suas carruagens e para serem os seus cavaleiros, e alguns correrão adiante das suas carruagens. E ele indicará para si mesmo capitães sobre milhares e capitães sobre 50, e os porá para cultivar o seu solo e ceifar a sua colheita, e para fazer os seus instrumentos de guerra e instrumentos das suas carruagens. E ele tomará as vossas filhas para serem confeiteiras, e para serem cozinheiras, e para serem padeiras. E ele tomará os vossos campos e os vossos vinhedos, e os vossos olivais, o melhor deles, e os dará aos seus servos. E ele tomará o dízimo da vossa semente e dos vinhedos, e o dará aos seus oficiais e aos seus servos. E ele tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os porá ao seu trabalho. Ele tomará o dízimo das vossas ovelhas, e vós sereis seus servos. E naquele dia clamareis por causa do vosso rei, o qual escolhestes para vós, e o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Todavia, o povo se recusava a obedecer à voz de Samuel e dizia: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que nós também possamos ser como todas as nações, e para que o nosso rei possa nos julgar e sair adiante de nós e lutar nossas batalhas. E Samuel ouviu todas as palavras do povo, e eles relatou aos ouvidos do Senhor. E o Senhor disse a Samuel: Atenta para a voz dele e prepara-lhes um rei. E Samuel disse aos homens de Israel: Ide vós, cada qual a sua cidade. 1 Samuel, capítulo 9. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, o filho de Abiel, o filho de Zeror, o filho de Becorate, o filho de Afias, um benjamita, um homem poderoso e influente. E ele tinha um filho, cujo nome era Saul, um jovem valoroso e belo, e não havia entre os filhos de Israel pessoa mais bela do que este. Dos ombros para cima, ele era mais alto do que qualquer um do povo. E os jumentos de Quis, do pai de Saul, estavam perdidos. E Quis disse a Saul, seu filho: Toma agora contigo dos servos e levanta, vai procurar os jumentos. E ele passou pelo monte Efraim e passou pela terra de Salissa, mas eles não os encontraram. Então eles passaram pela terra de Saalim e eles não estavam lá. E ele passou pela terra dos benjamitas, mas não os encontraram. E quando chegaram à terra de Zufe, Saul disse ao seu servo que com ele estava: Vem e retornemos, para que meu pai não deixe de se preocupar com os jumentos e fique aflito por nós. E ele lhe disse: Vê agora nessa cidade a um homem de Deus, e ele é um homem honrado. Tudo o que ele diz seguramente cumpre-se. Agora vamos para lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho pelo qual devamos seguir. Então Saul disse ao seu servo: Porém, se lá formos, o que traremos ao homem? Pois o pão de nossas vasilhas foi consumido e não há um presente para levarmos ao homem de Deus. O que temos? E o servo voltou a responder a Saul e disse: Eis que tenho aqui à mão a quarta parte de um shekel de prata. Isto darei ao homem de Deus para que nos diga o nosso caminho. Antigamente em Israel, quando um homem ia consultar a Deus, assim ele falava: Vem e vamos ao vidente, pois aquele que é agora chamado de profeta era antigamente chamado de vidente. Então Saul disse ao seu servo: Disseste bem, vem e vamos. Assim eles foram para a cidade onde estava o homem de Deus, e enquanto subiam o outeiro até a cidade, encontraram servas jovens indo tirar água e lhes disseram: Está aqui o vidente? E elas responderam e disseram: Está, eis que está diante de vós. Apressai-vos agora, pois ele veio hoje à cidade, pois hoje há um sacrifício do povo no lugar alto. Então logo chegardes à cidade, ide encontrá-lo imediatamente, antes que suba ao lugar alto para comer, pois o povo não comerá enquanto ele não vier, porque ele abençoa o sacrifício e posteriormente comem aqueles que foram convidados. Agora, portanto, levantai-vos,
pois por volta desta hora vós o encontrareis. E eles subiram à cidade, e quando chegaram à cidade, eis que Samuel lhes saía de encontro para subir ao lugar alto. Ora, o Senhor havia falado a Samuel ao seu ouvido um dia antes de Saul chegar, dizendo: Amanhã, por volta desta hora, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para ser capitão sobre o meu povo, Israel, para que ele possa salvar o meu povo da mão dos filisteus, pois tem atentado ao meu povo, porque o seu clamor tem chegado a mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem te falei, este mesmo reinará sobre o meu povo. Então Saul se aproximou de Samuel no portão e disse: Diz-me, rogo-te, onde é a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim até o lugar alto, pois vós comereis comigo hoje, e amanhã eu vos deixarei partir e te contarei tudo o que está no teu coração. E quanto aos teus jumentos que estavam perdidos 3 dias atrás, não temas neles a tua mente, pois foram achados. E sobre quem está todo o desejo de Israel? Não é sobre ti e sobre toda a casa do teu pai? E Saul respondeu e disse: Não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel? E a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então falas tu assim comigo? Samuel tomou Saul e o seu servo e os trouxe ao salão de visitas e fez com que se assentassem no principal lugar no meio daqueles que foram convidados, que eram cerca de 30 pessoas. E Samuel disse ao cozinheiro: Traz a porção que eu te dei, da qual eu te disse, põe-na perto de ti. E o cozinheiro pegou o acém e o que sobre ele estava e o colocou diante de Saul. E Samuel disse: Eis o que foi separado, põe-no diante de ti e come, pois até este momento isto foi guardado para ti, desde que eu disse: Eu convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. E quando eles haviam descido do lugar alto para a cidade, Samuel conversou com Saul em cima da casa, e eles se levantaram cedo, e sucedeu que por volta do raiar do dia, Samuel chamou Saul para cima da casa, dizendo: Levanta-te, para que eu possa te enviar. E Saul se levantou, e ambos saíram, ele e Samuel, para longe. E enquanto eles desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Ordena que o servo passe adiante de nós. E ele passou adiante, mas permanece tu ainda por um instante, para que eu possa te mostrar a palavra de Deus.